Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Aqui quem vos fala é a Terezinha, do programa do Terceiro Domingo. Estamos aqui hoje com o Antônio e com o Cacá. Bom dia, Antônio, bom dia, Cacá. Miguel hoje não pôde estar presente mais uma vez, porque ele está cuidando da mãezinha dele, mas em pensamento ele estará aqui conosco. E que possamos então ter um dia uma manhã, de bastante aprendizado, de um estudo bem mais, que vem nos falar fundo, nos dar esse direcionamento, Antônio? Bom dia, Terezinha, bom dia, Cacá, bom dia, queridos ouvintes. Isso mesmo, uma manhã de reflexão à luz da doutrina espírita, de todas as mensagens que vão chegar aqui para nós, para que possamos nós amanhecer nesse domingo mais consolados pelo amor do Cristo. É verdade, Antônio. Eu gostaria também de mandar aqui um abraço especial para nossa amiga Maria Inês. A Maria Inês é uma frequentadora da Casa Espírita, da Allan Kardec de Cambé, e recentemente eu a conheci, e agora ela é uma ouvinte também do programa Além da Vida. Então que ela receba nosso abraço carinhoso e que esse abraço também se estenda aos trabalhadores, Antônio, da Allan Kardec, que logo eles estão iniciando o trabalho lá na casa, que eles também possam ser amparados pela espiritualidade amiga e que faça um trabalho de acordo, levando a mensagem então para aqueles que lá vão para ouvir. Como primeiro momento, então, nós vamos passar hoje para o momento espírita, que vai nos trazer a mensagem Auxílio Mútuo. Em zona montanhosa, através de região deserta, caminhavam dois velhos amigos, ambos enfermos, cada qual a defender-se quanto possível contra os golpes do ar gelado, quando foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada, ao sabor da ventania de inverno. Um deles fixou o singular achado e exclamou irritadiço: "Não perderei tempo, a hora exige cuidado para comigo mesmo, sigamos à frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino, é nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro, endurecido. "Sinto-me cansado e doente." Este desconhecido seria um peso insuportável. "Temos frio e tempestade, precisamos chegar à aldeia próxima sem perda de minutos." E avançou para diante em largas passadas. O viajor, de bom sentimento, contudo, inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos, colando-o paternalmente ao próprio peito, e aconchegando-o ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu, metódica, pela noite adentro, mas ele, amparando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que havia seguido na frente. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida, numa vala do caminho alagado. Seguindo a pressa e a sós, com a ideia egoísta de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos com que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, salvando-se de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudara a si mesmo.
avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços do caminho, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. As mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que amparamos constituir-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Está aí para todos nós, queridos irmãos, mensagem do Momento Espírita, nos lembrando que a lei divina é uma lei de recompensa, né? Essa mensagem é muito linda e jamais devemos esquecer disso, que não existe um efeito sem uma causa. É dando que se recebe. Nós aprendemos isso lá na canção de Francisco de Assis, o querido Pai Francisco. A mensagem, aquele homem mais rude que não quis pegar aquela criança abandonada porque seria mais um peso para ele, que já estava cansado. Ele prevaleceu nele o egoísmo que muitas vezes em nós prevalece, de pensar primeiro em si mesmo. Mas o outro, que estava com o coração mais leve, não teve dúvidas. Pegou a criança e colocou lá o peito e o levou junto a ele. A história, todos nós já ouvimos e a maioria de nós já conhecíamos essa história. A tempestade de gelo chegou e ficou mais frio. E aquele que estava sozinho, ficou mais difícil sobreviver àquele frio. Já o outro que se encontrava com a criança, o calor um do outro fizeram ele sobreviver. Isso mostra um valor do auxílio mútuo numa região fria. Eu me recordo de um filme que eu assisti sobre regiões muito frias, em que o personagem principal dizia assim: nessa região ninguém tem sorte se sair correndo por aí na noite, no frio, né? Não existe sorte, tem que ter muita força, né? Ele dizia no filme, você tem que correr para sobreviver. E o risco de morrer numa região muito fria é muito grande, né? Só sabe quem está lá. E essa passagem mostra, com essa figura do frio, a figura do aconchego, do auxílio mútuo, de que devemos sempre pensar um no outro. O pensamento que a gente tem que sempre lembrar, o pensamento do é dando que se recebe, como aprendemos lá com a canção de Francisco. É perdoando que se é perdoado. Porque, na verdade, Jesus, o mensageiro maior, ele nos ensinou de que ele mesmo que veio ao mundo para servir.
não tinha nenhuma pedra para recostar a sua cabeça, mas veio para servir. Sejamos nós esse que vai seguir o exemplo do auxílio mútuo, lembrando sempre de Jesus, que Jesus é o parâmetro para todos nós, né? Tudo que nós formos analisar no sentido de auxílio, de amor, de bondade, de benevolência, passamos o crivo da mensagem de Jesus para sabermos se estamos indo bem. Não é isso, Terezinha? É verdade, Antônio. A gente tem que estar sempre atento, né, a ajudar, auxiliar, pensar no próximo, pensar no outro. E essa lição de hoje, né, do Momento Espírita é bastante interessante, porque a gente vê assim, sozinhos, muitas vezes não somos nada, né? A gente sempre precisa, de alguma forma a gente precisa do outro, a gente precisa auxiliar, porque você auxiliando, você também é auxiliado. Você estava falando do filme, eu estava me recordando no sábado à tarde, né, no trabalho que a gente faz lá na Allan Kardec, a gente está passando aquela série do The Chosen, né? E ontem, no episódio de ontem, no capítulo de ontem, tem uma cena bastante interessante, né, lá nessa série, né? A gente sabe que aquilo lá é mais romantizado, né? É adaptado. É adaptado, não é assim como tá. Mas é uma cena que assim, nos traz lições, nos traz ensinamentos. E a gente vê uma cena em que o Z, né, o Zelote lá, o Z ele vai lá na mata, lá ele corta uns galhos, limpa todo o galho e ele faz um cajado, né, para o Tiaguinho, que o Tiaguinho tinha uma deficiência, e ele faz um cajado para auxiliar, para que o Tiaguinho possa se apoiar naquele cajado e chegar até Betânia, né, onde eles iam, Betânia, né, lá na casa de Marta e Maria. E aí a gente vê assim que o auxílio, ele é assim nos pequenos detalhes, mas às vezes fala assim, tem que fazer uma coisa assim pequena, não chama muita atenção, mas não importa, é nos pequenos detalhes que a gente pode auxiliar, pode ajudar, pode cooperar, né? Exatamente isso. Né? Não precisa ser assim, você fazer uma coisa assim espantosa, uma coisa... Não vamos esperar fazer um trabalho semelhante ao de um Chico Xavier ou de um Divaldo. Pois é. A gente ou de um Hugo Gonçalves na de repente a gente nem tem a oportunidade de chegar a fazê-lo, né? A gente está aqui, então vamos fazer aquilo que nos cabe fazer enquanto nós estamos aqui, né? Mas é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais ou ver mais, é só entrar lá no site, né, do momento.com, e vocês vão ver essa mensagem novamente e outras mensagens que lá estão contidas, que nos trazem assim, ensinamentos preciosos, né? E vamos voltar então, né, ao estudo que nós estamos fazendo no terceiro domingo do livro Vida e Atos dos Apóstolos. E hoje nós vamos falar a lição de hoje é Apolo chega a Éfeso. Esse texto, né, que é uma continuação e já está finalmente do capítulo 18 do livro Vida e Atos dos Apóstolos, né? Acho que só temos mais um do capítulo 18 e aí a gente já vai para o capítulo 19, se eu não me engano. E nesse capítulo, então, não tem assim uma passagem, né, para a gente comentar, mas ele vai falar então da vinda de Apolo, né, a chegada de Apolo a Éfeso. E a gente vai lembrar que no programa passado, a gente estava falando que Paulo, ele havia saído, então ele tinha ido até Éfeso, né, e ele foi com Prisca e com Áquila, e lá e depois ele ficou lá um tempo, e aí ele saiu, Áquila e Prisca ficaram lá em Éfeso, e Paulo foi embora. Ele tinha que ir para Jerusalém, e depois ele foi para Frígia, desceu Antioquia, e foi lá na região lá de Gálata, ficou por lá, né? Enquanto isso, então, Prisca e Áquila estavam em Éfeso, quando, então, a chegada
desse personagem, o Apolo. E que, assim, não tem muitas coisas referentes a esse personagem, né, Antônio? Eu andei dando uma pesquisada e procurada. Não tem muita coisa sobre ele, não, mas ele teve uma importância grande dentro do contexto e dentro daquilo que Paulo começou, e ele também fez um trabalho em cima do trabalho de Paulo. E aí, o Karl Barth ele vai dizer, então, que esse Apolo, Antônio, ele era um homem eloquente, muito versado nas escrituras, era instruído, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão as coisas concernentes a Jesus, mas só conhecia o batismo de João. A gente não vai entrar muito no detalhe do batismo, né, Antônio, porque no próximo capítulo, que a gente vai estudar no outro terceiro domingo, a gente vai falar mais a respeito de batismo, tá? Hoje a gente não vai falar muito sobre ele. Então, e esse Apolo, então, ele chega a Éfeso, e ele trazia já uma bagagem, ele já trazia um conhecimento, porque ele era, segundo o que a gente pesquisou e viu, ele era um seguidor de João Batista. Então ele sabia das escrituras, ele conhecia as escrituras, falava, tanto que fala aqui que ele era muito instruído, ele era eloquente, falava com eloquência. E só que assim, ele sabia, através de João Batista, que vinha então Jesus, né? O Messias já ia chegar e provavelmente já estava por ali. Mas ele não tinha muito conhecimento disso, ele estava mais assim, voltado ao Antigo Testamento, apesar de já ter ouvido falar de Jesus através de João Batista. E aí, quando ele chega, então, né, Antônio, em Éfeso, Prisca e Áquila, eles percebem que ele tinha uma dificuldade, né, porque como ele fala que conhecia só o batismo de João, não conhecia o batismo do Espírito Santo, né, que era o batismo dos ensinamentos de Jesus, ele não tinha conhecimento, então eles auxiliaram, né, Antônio, ao Apolo, para que ele pudesse ter mais entendimento a respeito de Jesus, né? Exato. Fica muito preso nessa questão da palavra do batismo. Na verdade, o Caibá, quando ele traz essa informação para nós, ele quer ilustrar para nós as dificuldades que uma pessoa tem para divulgar o ensinamento de Jesus, quando ele fica preso ainda a conceitos anteriores, que era a questão de conhecer através de João Batista. Aí é mencionado aqui essa questão do conhecimento de um Deus punitivo, de um Deus que ele condenava, ele tinha ciúmes, ele tinha inveja, como os sentimentos nossos, que a gente acaba percebendo isso, deixando nos momentos de guerra desse povo judeu, que vai ensinando essa coisa do Deus poderoso, que eles esperavam um Messias que os libertasse do jugo romano. Quando Jesus chega, que ensina a questão do amor, que vem e estabelece logo de cara que toda a lei e os profetas está submetido ao amor a Deus sobre todas as coisas e ao amor ao próximo, tudo devemos levar em consideração o amor. Aí a dificuldade era muito grande deles fazer essas interpretações. E ter essa necessidade de sofrer. Como explicar a dor, como explicar o sofrimento, como a gente cresce através da dor, sem ir lutar pelos direitos, sem lutar contra o seu opressor. Jesus ensinou tudo isso de uma maneira que até hoje, tão simples que até hoje nós temos dificuldade. E o Apolo, ele pegava o seu ensinamento e ficava preso nele mesmo. Nós temos que ter esse cuidado quando a gente fala em público, né, principalmente eu que falo em público,
que não deixar nossas opiniões tomarem conta daquela fala. Óbvio que sempre vai ter, que nós não somos perfeitos, mas que elas fiquem lá no fundo, um pouco escondidas, que se destaque o ensinamento de Jesus. Que esse ensinamento seja vivo, que mostre que realmente esse é o que é o fundamental, esse ensinamento de consolação, o ensinamento de estarmos um auxiliando o outro, como na mensagem do auxílio mútuo, né? E essas dificuldades tinha-se na época até pela própria evolução do povo. Aqui, na lição, Paulo falava sobre o batismo pela água e pelo fogo. O fogo purificava, que é justamente aonde vai falar sobre as nossas expiações, sobre as nossas dores, sobre as nossas lutas, onde se tornarão missões na vida, para nos melhorar, para que nós enfrentemos o nosso próprio eu e ser melhor, porque aquele que é melhor, ele é melhor do que ele mesmo, não melhor do que o outro. Nós vivemos num mundo ainda em que a disputa de um contra o outro é muito grande na sociedade. E nós temos que perceber que o grande vencedor é o vencedor de si mesmo. E essa lição, quando o Caibá traz para nós, ele inclusive ele vai e mostra que ele não tirou o personagem Apolo da cabeça dele, que está lá em Romanos, e cita o capítulo em Romanos, na primeira epístola de Romanos. Em Romanos não, em Corinto. Em Corinto, eu estou com Romanos na cabeça. Em Corinto, e ele explica de onde Paulo se conheceu o Apolo e o orientou nas suas caminhadas e nas suas pregações, já que ele tinha essa habilidade de divulgar o cristianismo. E já tinha feito muitos prosélitos. É exatamente isso que eu ia comentar aqui agora, Antônio, porque assim, você estava falando de falar em público e agora desse conhecimento e tudo, e ele vem ao encontro de uma fala de Caibara, que quando ele coloca aqui que Apolo, ele era um bom elemento de propaganda, né? Pelo conhecimento, ele tinha conhecimento, então ele tinha essa habilidade de falar, de passar a mensagem, e ele era um que também ia seguir os passos de Paulo, né? Levando a mensagem, levando a boa nova de Jesus aonde ele fosse, né? Por isso que ele fala que ele era um bom. Então a gente vamos investir nesse camarada, né? Aqui, como ele fala assim, né? A Arclay Prisca viu nele, né? Um potencial. E vamos investir, porque ele é um elemento de propaganda, um bom elemento de propaganda. Quer dizer, ele pode levar a mensagem de Jesus, a boa nova, aos quatro cantos, assim como Paulo fez. A gente não tem assim muita coisa de saber como que foi a trajetória desse homem, Apolo. Mas o pouco que a gente sabe, ele era um homem que falava muito de Jesus e vivia, né, assim como Jesus. Tem um livro, uma psicografia do Chico, que fala que o nome dele era Apolônio. Não sei, não vi isso. Eu agora não me recordo do nome do livro, mas é um livro que vai falar desse período e da importância de Apolônio na divulgação do cristianismo, junto com Paulo. Paulo orientando ele. Orientando isso. Até na epístola ali de Paulo, ele vai falar exatamente isso, né, da relação que ele tinha amigável com Apolo, porque a impressão que dá é de que eles teriam assim, uma animosidade entre eles, e não há. Isso daí deixa claro ali que não há isso daí, né? Porque assim,
Quando Apolo vai até Corinto, né, porque daí ele vai para Corinto, quando ele vai lá a Corinto, então é que começa a situação a ficar um pouquinho mais complicada. Por quê? Como ele tinha essa facilidade do falar, ele tinha muito conhecimento, ele era uma pessoa... E ele tinha boa vontade. Boa vontade também. Então ele chegou e começou a falar e pregar também, né? Dentro das igrejas lá, começou a pregar. E aí é onde começa uma dissensão, né? Dentro da igreja, uma divisão, vamos dizer assim. Que é a questão do ciúme, né? Ciúme, que é o que Paulo depois vai falar lá naquela epístola, né? Que na verdade está acontecendo lá em Corinto essa divisão, né? Porque uns era de Apolo, outros era de Paulo, outros eram de Jesus, e ficou aquela coisa. E essa informação então chega até Paulo. Essa informação de que lá em Corinto estava havendo esse murmurinho por conta de Apolo, e é quando Paulo então escreve essa primeira epístola, né, aos Coríntios, né, e vai falar exatamente sobre isso. Lê para mim, Antônio. Nessa parte, segundo a graça de Deus, hein? Havendo entre eles. Segundo a graça de Deus. Não, em cima, a primeira fala. A primeira aqui. Havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Pois quando um disser, eu sou de Paulo, outro, porém, eu sou de Apolo, não é que sois de homens, não é que sois de homens? Quem é Paulo e quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por quem cresces, e isto conforme o Senhor deu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, de modo que nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, edifício de Deus. Aqui é onde entra um problema que nós ainda temos até hoje, essa dificuldade. Essa é a grande razão do Caibá trazer o ensinamento, porque até hoje nós temos essa dificuldade de entender que os ensinamentos são de Deus. E às vezes Jesus é o representante encarnado de Deus, porque Deus não dá para saber o que seria essa força, essa energia. Mas a gente coloca isso sempre em uma pessoa. Eu gosto dos ensinos lá dos livros do Chico Xavier, eu gosto do Divaldo Pereira Franco, eu já gosto do trabalho do Manolo, eu gosto do trabalho lá da Casa Espírita do Seu Hugo. E a gente esquece que o trabalho... E aqui nós colocamos o um servo, como diz Paulo aqui, né? A gente somos só um servo. Vamos falar, puxar para a nossa sardinha, né? Que é a nossa seara. Nós temos a Casa Espírita Allan Kardec, e aí a gente chama, vamos lá no centro do Seu Hugo. Aí o Seu Hugo já desencarnou há tanto tempo, mas a gente não perdeu essa mania. E lá em Rolândia nós temos da Dona Luzita, lá da Célia. São todas pessoas, lógico que eles não tiveram essa intenção, mas nós temos essa dificuldade de entender que todos eles ensinaram e eles eram funcionários de Deus. Sim. Respondendo a Jesus. Mas os ensinamentos são de Jesus, né? É engraçado, né? A gente sabe, né, Antônio, que a igreja lá de Corinto, ela vivia muito dentro da carne, né? Eles eram muito materialista, muito... Corinto é uma cidade nossa, promissora, tinha muita promiscuidade pelo jeito também. Era promissora no progresso material. Sim, era uma região de porto que tinha era muito dinheiro, era muitos negócios e tinha muita promiscuidade. Sim, então eles eram muito, por isso que Paulo fala aqui, né? Não é assim que sois carnais andais segundo o homem. Porque na verdade,
o ciúme, tudo acontece por quê? Acontece porque é o orgulho, é a disputa aqui da terra, material nosso, do homem ainda. Isso não aconteceu com o Apolo e com o Paulo, e sim com as pessoas. Com as pessoas, é o que ele fala. Né? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Né? Não é, eles não têm que ficar ligados à pessoa que está lá levando o ensinamento, mas sim ao ensinamento. É isso que eles tinham que estar atento, é ao ensinamento, que é o ensinamento de Deus. Eram as coisas que Paulo não conheceu Jesus, não andou com Jesus, mas ele falava muito de Jesus através daquilo que ele tinha aprendido com os apóstolos, com os discípulos que estavam com Jesus. Não me lembro se nessa fase que ele já havia até conhecido Maria. Então, ele falava com autoridade, porque ele não viveu com Jesus, mas ele aprendeu, ele entendeu a mensagem de Jesus e passava ela à frente. E vem interessante quando você começa a falar, Antônia, porque eu separei aqui uma liçãozinha que está no livro Fonte Viva, e está lá no capítulo 101, para quem quiser pesquisar, está no capítulo 101, que traz como título A Cortina do Eu. E Emmanuel, ele busca então uma frase para iniciar a explanação dele, ele busca uma frase que está lá na carta de Paulo aos Filipenses, está lá no capítulo 2, no versículo 21, quando ele diz assim, porque todos buscam o que é seu e não o que é do Cristo, de Cristo Jesus. Porque assim, a gente busca, todos eles ali buscavam o homem, se voltava ao homem, não ao Cristo. E Emmanuel, ele vem explicar sobre isso, e logo no primeiro parágrafo, lógico que eu não vou ler tudo, porque é meio extenso, mas no primeiro parágrafo ele diz assim, em verdade, estudamos com o Cristo a ciência divina de ligação com o Pai, mas ainda nos achamos muito distantes da genuína comunhão com os interesses divinos, que vem de acordo, vem ao encontro daquilo que você estava falando, né, Antônio? Nós temos os ensinamentos de Jesus, temos todo esse cabedal de informação e tudo, mas muitas vezes nos prendemos as coisas aqui, da terra. A gente fica assim, porque é o seu Hugo, é a Célia. Não. É os ensinamentos que a doutrina, que Deus, que Jesus nos trouxe. Que esses grandes desbravadores, né, ao longo de todo esse tempo, ele vem nos trazendo os ensinamentos cada vez mais, esses historiadores, estudiosos, né, eles vêm sempre atualizando esses ensinamentos, que às vezes para nós ainda é meio vago, igual esse mesmo de Apolo, né? Eu comecei a ler esse capítulo aqui, e fiquei, meu Deus, quem é Apolo? Porque eu nunca ouvi falar, quem é? E vamos sair procurando, né? Pesquisando, vai lá na internet, isso aqui para procurar lá, para tentar achar alguma coisa desse homem. E assim, a gente achou, eu achei lá naquele site da Wikipédia lá, que Apolo, ele, depois que ele sai de Corinto, aquela coisa toda, ele vai para Cesareia. E você vê que coisa, lá nesse site, se é verdade, se não é, gente, eu não sei, eu estou passando aquilo que eu vi lá, tá? Não pesquisei, porque não tem como se pesquisar. Eu fui até atrás de tentar saber a verdade e tudo, mas não consegui achar. Mas lá eles estão falando que Apolo chegou a ser bispo de Cesareia, chegou a ser bispo de Cesareia. Eu não sei se é verídico ou não, mas pela eloquência dele, pela sabedoria, por ele, é muito provável que ele tenha chegado mesmo a ser essa pessoa que chegou a esse grau, né, do bispado aí, né, de ser um bispo. Então a gente vê assim que é tanta coisa, né, que a gente tem que aprender, que ver, que analisar e ir atrás de procurar, e a gente não pode simplesmente, às vezes, deixar passar essas oportunidades do aprendizado e buscar saber as coisas certas. E aí, mas depois dessa fala, né, mesmo nessa primeira epístola aos Coríntios, né, que Paulo vai falar sobre os ciúmes, as contendas que estavam acontecendo lá em Corinto,
e deixando claro que a gente tem que ficar atento às coisas de Deus e não aos homens que foram pregar. Ele continua nessa epístola ainda acrescentando mais coisas que é muito interessante, que à primeira vista dá a impressão de que Paulo está bravo com Apolo, né? A primeira leitura minha dá a impressão de que Paulo está bravo com Apolo. Mas não, na verdade não é. Ele está só tentando fazer com que os coríntios lá da igreja entendessem o que estava se passando ali e qual era o comportamento deles, né, Antônio? Você viu para nós essa segunda parte? A segunda parte está nos versos 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento senão o que foi posto, que é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, de madeira, de ferro, de palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque ele é revelado em fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará, se permanecer a obra do que a sobre-edificou. Esse receberá a recompensa. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas o tal será salvo, todavia, como através do fogo. Aqui eu faço uma interpretação semelhante àquela passagem em que Jesus mesmo fala sobre se você faz as coisas e já fez com outro interesse que não um interesse maior, do desinteresse, você fazer as coisas com o interesse de ganhar, você já ganhou a sua recompensa, você já ganhou o seu salário. E aquele que faz desinteressado, ele vai ganhar no mundo espiritual, quando chegar a estar no mundo espiritual. E através do fogo significa as lutas, as provações, as próprias expiações que vêm na vida, que isso acontece em todas as nossas encarnações. Isso só dá para ter esse entendimento, obviamente, com o conhecimento da reencarnação. Reencarnação. É verdade. Nesse sentido. E aí ele vai trazer, quando ele fala do edifício, o edifício, cada um tem sua parte na construção, mas a sua obra é sua ou é de Deus? A obra é de Deus. É de Deus. Eu tenho uma parte nessa construção, mas a obra não é minha, a obra é de Deus, eu trabalho para Deus. E aí tem que prevalecer sempre a Deus, eu tenho que ter o desinteresse, eu não vou trabalhar para ganhar um salário nessa obra. Porque eu recebi de graça, eu vou fazer tudo de graça. Tem tudo isso envolvido, do interesse, do desinteresse, porque nessa fala, Paulo está chamando a atenção porque existia também da parte de Apolo essa vaidade dele ser o divulgador e das pessoas começarem a chamarem ele e seguirem ele, ele ter esses projetos. Ele tinha muita gente seguindo ele. E aí é muito difícil para nós. A gente tem que ter esse cuidado quando está trabalhando para Deus e para Jesus, porque nós estamos numa linha muito tênue da endeusação e também de aprendermos que somos seres humanos falíveis. Então é muito complexo isso, e essa lição vem mostrar justamente de que nós temos que sempre lembrar que todo o trabalho é da divindade e que estamos aqui de passagem, que a gente não tem nada. Nós somos apenas médiuns. Sim. Somos apenas médios, intermediários nessa situação. Ele fala mesmo, eu lancei o fundamento como sábio construtor, quer dizer, ele fez o alicerce. Ele levou os ensinamentos de Jesus, deixou lá tudo esquematizado.
Apolo foi e começou a edificar em cima desses ensinamentos que ele já havia iniciado. Aí é que entra o cuidado, porque ele fala aqui, né? Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento um edifício de ouro, prata, quer dizer, cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de querer aparecer. Essas figuras vai lembrar justamente isso. Sim, então nós queremos aparecer mais do que Deus. Tem que tomar esse cuidado, porque senão é que ele fala, se essa igreja fundada em cima de toda essa pompa, essa coiseira toda, ela vai ter que responder por isso depois. Ela vai, isso daí pode ser atrativo, pode ser um atrativo para aqueles que estão seguindo ele. Isso, Antônio, está falando aqui agora, ele me lembra muito os nossos dias hoje. Porque isso aconteceu muitas vezes. Sim, muitas vezes. Nos nossos dias de hoje, quantas vezes, isso eu já vi isso lá na nossa casa. Vamos trazer para a nossa seara. Vamos trazer para a nossa seara. Vamos falar mais dos outros, né? Sim, vamos falar da nossa casa para você ver. Eu já vi gente falando assim, nossa, mas eu fui lá no centro do não sei quem, nossa, é um centro bonito, aqui é um centro tão simples, né? Não tem nada. Ora, mas o que eles têm que prestar atenção? É no prédio? É na construção? Ou é no que lá está sendo feito? No ensinamento, o sentimento que tem ali. O sentimento que tem, não é? Que tem que prevalecer o sentimento de amor, da caridade. O trabalho pode ser até que seja um pouco diferente em ortodoxia, em teorias religiosas, mas ele tem que ter amor. Sim. Ele tem que ter amor. Tem que ter, porque senão fica uma coisa fria, uma coisa sem graça, não é? E tem que haver esse desinteresse, fazer pelo amor. Pelo amor, pelo amor. Eu tinha não posso dizer que ser amiga, né? Mas era uma companheira de trabalho e tudo. E ela sempre falava para mim assim, ela falava assim, olha, Terezinha, eu gosto muito de ir lá no seu Hugo, que é no Centro Espírita Allan Kardec, mas a gente fala lá no seu Hugo. Né? Olha só, o Paulo, o Apolo, a gente faz isso sempre, né? Eu gosto muito de ir lá. Nossa, eu entendo o que eles falam, eu sei que aquilo lá é verdadeiro, que tem que ser, ela falou assim, mas eu ainda preciso da igreja. Porque ela falou, porque eu gosto dos cantos, eu gosto das pompas da igreja. Não estou aqui falando mal da igreja não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou te contando narrando um fato. Então ela ainda precisa daquilo. Então aí é que muitas vezes mora o perigo, porque às vezes você fica atrás da pompa, dos cânticos, de alguma coisa, você esquece da mensagem, do que está sendo passado de mensagem, de bonito, de ensinamento que vai se direcionar. Dessa mensagem. Não é? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, aquela coisa de você fazer comparação, você vai no centro tal ou no centro tal e quer começar a comparar a estrutura, as cadeiras, ou não sei o quê, e chega lá no nosso é completamente diferente, e vai falar, olha, mas lá no outro... Ora, mas qual é a mensagem que está sendo passada? A que passou lá é a que passa aqui também. A mensagem de Deus, a mensagem de Jesus, o ensinamento da Boa Nova. É isso que a gente tem que se ater. Né? E, no entanto, a gente fica preso a pequenos detalhes, que não vai levar a gente a lugar nenhum. E é o que Paulo fala aqui, ó, tem que tomar cuidado. Eu sou o construtor, eu fiz o alicerce, mas cuidado de quem vai vai seguir a edificação. Tem que ver como é que você vai seguir com isso. Né? A gente sabe que lá no Allan Kardec a gente fala assim, no centro do seu Hugo. Seu Hugo fez a base, ele teve o tempo que ele esteve lá, ele comandou aquilo lá tudo, mas agora ele não está mais, é nós que estamos lá, então a gente tem que colocar o que lá dentro? Continuar os ensinamentos, aquilo que ele colocou, melhorar naquilo que pode ser melhorado, porque o progresso é natural, e tentar melhorar, mas a gente não perder a essência da casa, né? Os ensinamentos, o evangelho, essas coisas a gente não pode perder. Então, quando Paulo ele vai falar aqui para os coríntios aqui a respeito do ciúme, da divisão que estava acontecendo lá na igreja de lá, o problema não era o Apolo. Né? Apolo não era responsável por aquilo, porque se fosse um outro que ia lá e fizesse um trabalho lá, eles também iam fazer essa divisão, porque a pessoa está no humano, é o que ele fala, ainda sois carnais.
né? Vocês ainda são assim. E engraçado que aqui eu trouxe até a Bíblia de estudo que eu tenho aqui, e é bem interessante porque quando Paulo vai começar essa epístola, quando ele vai falar sobre a divisão da igreja, ele começa dizendo assim, ó: não lhes pude falar como espirituais, mas como carnais, como as crianças em Cristo, deles leite e não sólido. Porque eles não tinham condições. Porque ele fala assim, olha, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. É aquilo que ele fala aqui, ele fez o fundamento, ele fez o alicerce dos ensinamentos. De compreensão desse ensinamento mais profundo. Isso o tempo vai trazer mais essa compreensão, exato, não é? A nossa vivência vai fazer. Sim. O passar pelo fogo da nossa expiação, da vida, da ação e da reação. E o nosso entendimento, lógico, né? Mas e ele fala, ele diz bem claro aqui, olha, vocês ainda não estavam em condições não estão ainda em condições de recebê-lo. E mais uma vez prova ele aqui que não estava mesmo em condição, porque eles conseguiram fazer essas divisões. Aí ele diz assim, ó, porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Olha, Paulo é firme, né? Ele é firme. Pois quando alguém diz, estou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundano? Porque existia uma preocupação de Paulo em levar esse ensinamento. Ele era o grande conhecedor do ensinamento judaico. Então, ele, por ser esse conhecedor, e ele estava trazendo um novo conhecimento, ele tinha que deixar claro que era diferente o ensinamento de Jesus. Como esse ensinamento ia chegar até nós? Sim. Se não fosse através de Paulo. Então, essa firmeza dele chegar e citar Apolo nesse momento, desses equívocos, provavelmente que ele devia ter falado ali alguma coisa que ficou em dúvida a intenção, e ele, como tinha muitos prosélitos e falava bem com muito fervor, ele provavelmente tinha um convencimento. Então Paulo vai e deixa claro, gente, o ensinamento é de Jesus, o ensinamento é de Deus. O ensinamento não é nosso. Não é nosso. Não é nosso, não é meu, não é de Apolo. Apolo. Não estão preparados ainda para essa compreensão. E realmente não estão. Passaram-se mais de 2000 anos e essa dificuldade nossa ainda é aparente. Nós ainda temos dificuldade às vezes de entender. Não é? Mesmo depois de tanta experiência. Sim, mas de praticar as leis mesmo, eles eram ignorantes das leis. Então, cobrar muito também não dava. Mas aí, então, daí Paulo vai falar assim, porque daí o que dá? No que a gente entende disso? Apolo, ele não era o responsável pela divisão, porque eu acho assim, como a gente traz tudo isso para os dias de hoje, gente, a gente vai entender bem o que está se passando. Hoje não tem as chamadas panelinhas, né? Tem um grupinho lá que de repente não gostou muito do outro, já faz alguma coisa lá e já divide a situação. Eu vou montar um negócio para mim, não vou ficar com ele, divide-se muitas vezes casas, né, religiões, divide-se, né, não quer mais ficar naquele meio, outras congregações. Isso aconteceu aqui também, né? Aconteceu a vida inteira, né? Aconteceu a vida inteira. Então o problema era Apolo? Não, o problema não era Apolo. Apolo, ele foi lá, quando fez o que ele tinha que fazer, de repente, sei lá, né, ele pode ter se empolgado também. Ele era empolgante, ele era se empolgou e tudo. Mas não era o responsável pela divisão, ele não foi. Isso daí foi somos nós. Somos nós, uma panelinha que se formou. Se fosse um outro. Eu não acredito que se fosse um outro ali no lugar de Apolo, se fosse, por exemplo, Timóteo, muito provavelmente também alguém ia ser de Timóteo e outro tanto de Paulo. Porque era da pessoa, era deles isso daí. Mas não que Paulo estivesse contra Apolo. Né? E aí a gente sabe que depois que quando Apolo percebeu isso, eu vi lá na internet, achei lá na internet, eu não vou nem falar para vocês onde que é, porque vocês colocam lá Apolo e vocês vão achar onde que eu estou falando, tá? Porque eu fui em tanto lugar que eu não sei. Mas, eu vi lá num lugar lá que eu estava lendo, que Apolo, quando ele tomou conhecimento dessas divisões que estavam acontecendo, ele não ficou em Corinto, ele saiu, ele foi embora, ele foi lá para Fúgia,
como era o nome daquele lugar? Frígia. Foi para Frígia. E ele não ficou mais também lá, porque ele não queria, porque ele viu que tinha acontecido uma coisa que não estava esperado. Aí ele vai para Frígia e fica por lá, e outras pessoas vêm para Corinto e seguem os ensinamentos de Paulo. E aí lá no capítulo 16 ainda dessa primeira epístola aos Coríntios, Paulo vai falar lá no versículo 12, capítulo 16, versículo 12, ele vai dizer assim, ó, quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Então Paulo até convida Apolo para retornar a Corinto e ir lá ver a igreja, né, que ele também ajudou a formar. Mas ele acha melhor que naquela oportunidade não, ele não vá lá. Mas que depois, mais pra frente, ele volte a frequentar aquela igreja. E isso vai acontecer mesmo, porque depois eu vi num site que ele volta mesmo a Corinto, tempo depois, mas também ele passa por ali, depois disso não se tem mais notícia dele. Só ele volta a Corinto, tudo, mas depois a gente não vê mais ele. Mas o que a gente vê de tudo isso, gente, é assim, isso aconteceu no tempo de Paulo e acontece nos tempos de hoje. E acontece em cada segmento religioso, isso acontece não só no catolicismo, não só no protestante, no espírita também acontece. Isso acontece porque isso é do ser humano, isso é de nós, somos nós. A gente ainda não tem o perfeito entendimento ainda das leis de Deus e a gente ainda fica muitas vezes preso a coisas pequenas, né, a queixumes, essas coisas. Melindres, era essa palavra que eu queria achar. Melindres, a gente fica melindrados ainda com determinadas situações, que é coisa do nosso ser humano. Eu vim procurando nessas pesquisas, gente, eu fui lá na Revista Espírita de 1861, e eu achei, gente, muito interessante. Eu vou só ler um trechinho para vocês que eu achei muito interessante, mas eu deixo para vocês uma tarefinha, tá? De vocês procurarem a Revista Espírita 1861, procurando em outubro, tá? Em outubro de 1861, a Epístola de Erasto aos Espíritas Lionense. É excelente, gente. Eu li eu ainda não tinha visto isso, gente. Eu li, muito bom. É uma epístola como de Paulo, mas falando para os espíritas, né? Para nós espíritas. Muito bonito. E tem um parágrafo que ele vai dizer assim, ó. Eu vou pulando isso aqui, ó. Meus bons amigos, aqui me dirijo a todos os espíritas, a todos os grupos, a fim de que nenhuma cisão, nenhuma dissidência, nenhum cismar surjam entre vós, mas ao contrário, uma crença solidária vos anime e vos reúna a todos, pois isto é necessário ao desenvolvimento de nossa doutrina benfeitora. Veja só, Allan Kardec, Erasto, né, através aqui da Revista Espírita, escrito por Allan Kardec, nos dando, então, ensinamento de que também nós não podemos nos prender a ciúmes, a guerrinhas bobas, as dissidências, e nenhuma cisão, alguma coisa que venha prejudicar o trabalho. Então é uma coisa que nós temos que estar sempre atento, sempre observando, se policiando, para ver se a gente não está caindo nesse mesmo erro, né, de repente começar a nos iludirmos com coisas assim, banais, coisas aqui da terra, coisas materiais, porque o que importa mesmo é os ensinamentos de Jesus, é aquilo que a gente vai levar para o Espírito, que a gente vai conquistar para o Espírito, isso nós vamos levar. Então que eles sejam sempre sentimentos de amor, sentimentos no bem, sempre trazendo paz, amor ao nosso redor, né, Antônio? Eu vejo assim que nós somos diversos.
que essa diversidade provoca a pluralidade de espiritismo, de religiões cristãs. Tudo isso, para mim, eu vejo com naturalidade, porque como nós ainda, como disse Paulo, eu te ofereço o leite, vocês são crianças, nós ainda somos crianças, estamos aprendendo. Alguns de nós estão passando por uma fase mais adulta, têm mais maturidade. Porém, o grande problema nisso aqui que eu vejo é o nosso orgulho. O nosso orgulho é a chave. É a chaga da humanidade. E a chave desse problema, porque você controlar o seu orgulho e entender que, olha, eu não sei tudo. Aí eu como falo em público, eu pego uma passagem do Evangelho, vou fazer uma interpretação à luz da doutrina espírita e achar que eu fechei essa interpretação, que não tem mais nada a se tirar dali. Isso é impossível. Os ensinamentos de Jesus, eles vão ao infinito. É por isso que nós temos um hábito criado na doutrina de se abrir páginas do Evangelho a esmo. E a gente costuma dizer, nossa, caiu na página exatamente que eu precisava. Meus queridos, todas as páginas do Evangelho serão aquela que nós precisamos, necessitamos. Todas elas. Não tem nenhuma que não seja necessária para nós. E se você parar para analisar, todas vão ser exatamente naquele momento em que você abriu. É incrível isso, porque esse ensinamento ele é milenar, é um ensinamento que vai ao infinito, porque a capacidade dele é extremamente maior do que a nossa inteligência. Porque Jesus está anos-luz na nossa frente. Com certeza. Entendamos isso, que é por isso que ele é o irmão mais velho e é quem é responsável pelo planeta. Ele está na direção, ele está no controle de tudo. Tenhamos paciência, tenhamos fé, tudo está no controle de Jesus, apesar de acharmos que não, acharmos que está bagunçado, mas não está não. É apenas a nossa visão que ainda é curta. Precisamos ampliar, e essa ampliação, ela nasce do amor que temos que aprender uns com os outros, esse amor que tem que ser primeiramente o amor a Deus e depois ao nosso próximo. Ao nosso próximo. É bem isso mesmo, Antônio, o amor sempre, né? Sempre olhando para o outro com amor, com compreensão. E, gente, a gente vai... Está muito gostoso o bate-papo, né? Nossa, às vezes tem um monte de coisa que a gente quer colocar, mas não vai dar. A gente vai agora passar para a reflexão espírita, né, com o José Antônio, que traz como tema "É bom estar aqui", Hugo Gonçalves. Olá, gente. Vamos lembrar nosso paizinho, nosso Hugo Gonçalves, nosso querido amigo, nosso benfeitor, que enquanto esteve ao nosso lado, encarnado, tivemos a oportunidade de conviver com ele por 30 anos, aprendemos muito e prometemos aos amigos que iríamos guardar aqui algumas recordações, algumas lições, que eu chamo de lições inesquecíveis, para que a gente possa transmitir para a posteridade, para aqueles que não tiveram a oportunidade de conhecê-la. A gente sempre aprendeu com o Sr. Hugo nos diálogos mais simples. Nós, quando comecei a participar da reunião mediúnica dirigida por ele, nós tínhamos uma dificuldade muito grande, porque a reunião era de 1h30 mais ou menos, e as pessoas chegavam, abriam uma mensagem de O Evangelho segundo o Espiritismo, liam, uma pessoa fazia um comentário de 15 minutos, e a gente já ia para o trabalho prático. Eu tinha muita dificuldade, percebia que outros amigos na nossa mesa eram 12, 14 pessoas de se concentrar. Demoravam bastante, às vezes 15, 20 minutos, para a gente começar a perceber, a ver então uma harmonização no ambiente. E um dia, conversando com o Sr. Hugo, junto ali, nós tivemos a ideia de iniciar um estudo onde todos pudessem voltar o mesmo pensamento, o ensinamento de Jesus. E aí a gente construiria uma harmonia antes de começar o trabalho prático. O Sr. Hugo gostou muito daquela ideia e pediu que nós dirigíssemos, inclusive, que era o Evangelho de Jesus. Mateus,
depois Marcos, Lucas, João, e começamos. E foi muito proveitoso. Nós pudemos, então, durante anos, ir estudando capítulo por capítulo, versículo por versículo, conforme os temas que já vinham divididos. E ali a gente aprendeu muito com o seu Hugo, porque ele ficava por último para fazer o comentário, e ele sempre tinha algo muito especial. E hoje eu vou dividir com vocês um ensinamento do seu Hugo que me marcou muito, porque foi muito espontâneo. Quando nós estávamos estudando a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, aquele momento maravilhoso em que Jesus mostra a sua natureza espiritual, transcende o corpo físico e mostra o espírito de luz puro que ele era, e ao seu lado se materializam os espíritos de Moisés e de Elias. Então, o seu Hugo, na hora do comentário, ele diz assim: a maioria das pessoas que leem essa passagem se emocionam muito com a figura iluminada, transcendental do Cristo. Outro grande tanto desse jogo se emociona muito com a materialização de Moisés e Elias, por ver que eles estão vivos depois da morte, e ali materializados, né? Porque Jesus sobe o Monte Tabor com Pedro, Tiago e João. Tiago e João eram os irmãos, filhos de Zebedeu. Tiago era conhecido ali no grupo como Tiago Maior. E eles estavam ali enquanto havia aquele processo. Eu me emociono desse seu, com as palavras de Pedro. Quando ele assiste aquele momento grandioso, ele diz assim: Senhor, é bom estar aqui. Sabe por quê, gente? Porque são poucas pessoas que procuram estar nos momentos mais iluminativos da existência. Nesse instante, em algum lugar do mundo, algo muito especial está acontecendo. Mas quantas pessoas estão ali para poderem dizer: é bom estar aqui? Muito poucas, comparado a tantas pessoas que estão caminhando pela vida sem estarem aproveitando o nobre da vida, a luz que não para de vir dos planos superiores para a vida. Então, quando se constrói momentos de luz, nós temos de estar ali. Por isso que eu sinto-me no dever de trazer para a nossa região as luzes do Evangelho através dos grandes oradores. Então o seu Hugo sempre foi a pessoa que trouxe os grandes oradores do Brasil para Cambé. Divaldo Franco, Raul Teixeira, o grupo do Rio, o grupo da Bahia, onde tinha gente acendendo luz, o seu Hugo trazia para Cambé. Os médios psicólogos que trabalhavam com Chico, o seu Hugo trazia para Cambé, porque ele dizia que nós temos o dever de acender luz para que as pessoas que venham sintam o que Pedro sentiu. É bom estar aqui. Então hoje eu vou deixar com vocês essa grande lição, inesquecível lição do seu Hugo, para que nós também procuremos mais vezes na nossa vida estarmos onde está a luz do Cristo atuando sobre a terra. Até o nosso próximo encontro. Está aí a mensagem do Zé Antônio, e nós vamos nos despedindo, né, que o tempo já deu. Que vocês tenham um bom domingo, uma semana cheia de paz, cheia de luz. Muita paz a todos. Isso aí, meus queridos irmãos. Deus abençoe. Um bom domingo a todos. Muita paz. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.